corrigida, você vê a mudança dos termos muito mais para a questão protestante evangélica do que uma versão mais neutra. Então, nesse ponto a gente vê essa diferença que até estávamos colocando, né, na questão do diácono, quando no versículo 8 do capítulo 3, né, ainda sobre a questão do vinho, né, ele vai dizer, semelhantemente quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitados em uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Então, esse muito vinho, não inclinado, não se colocar do lado, não estar perto, essa construção não está lá no versículo 3, que mostra, não está para os presbíteros. Então, por que ele disse isso para os presbíteros e não disse isso, não repetiu a mesma frase para os diáconos? Então, alguém vai dizer, não tem nada a ver, a mesma coisa. Se não tem nada a ver a mesma coisa, precisa estar na mente de Paulo para ele estar aqui e dizer, olha, não tem nada a ver a mesma coisa. O que eu quis dizer lá e o que eu quis dizer embaixo, só que eu escrevi diferente. Então, veja, a gente precisa tomar cuidado e ser sincero para não chegar a esse ponto. Agora, quem marca uma diferença, ele marca. E essa marca de diferença, ele vai dizer, como eu disse, isso é o meu pensamento. O problema não é na embriaguez, porque senão ele queria, como disse em outros termos, não se embriague. Ou como ele disse para os diáconos, há muito vinho. Então quer dizer que se eu for pouco, eu estou dentro do pensamento. Mas aqui ele vai dizer, não chegue perto dele. Não perto dele. Eu estou longe. Mas você já doou, né? Eu estou longe, mas já doou. Então, assim, eu acho que a gente consegue fazer bem por causa do meu serviço ao meu irmão. Por causa do meu serviço ao meu irmão. Eu acho que, eu penso que na igreja isso é algo muito tranquilamente superável. E a gente não precisa de muita coisa para deixar, como a apóstolo Paulo e dizer que sem problema nenhum, nunca mais eu vou pegar em alguma coisa que seja que tem esse teor alcoólico, de qualquer tipo de bebida. E tem então primeiro Timóteo capítulo 2, 3, versículo 2, versículo 1, 6. Mais uma coisa, marido e uma só mulher, filhos crentes e fiéis ao Senhor. Então, se a gente lembra lá, né, o pessoal que chegou para conversar com Jesus, para pegar Jesus, e aí, pode casar, não pode casar, com quem se casa, se separa, não separa. Jesus sendo questionado, e apesar de a gente saber, visto pelo Mateus, né, que eles foram lá para provocar Jesus, então Jesus vai responder. Então, eu quero dizer que essa era uma questão bastante neofrágica na igreja. Neofrágica tinha problemas. A igreja de Corinto não sabia lidar com isso. Porque lembra, capítulo 7 de 1 Coríntios uma resposta às perguntas dos irmãos. O que é que eu faço com minha filha? Virgem. Caso ou não caso? O que é que eu faço agora que eu estou casado com a minha esposa? Eu faço  6 ou não faço sexo? Sexo é de Deus ou não é de Deus? Deus. 7 ou não faço sexo? 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 7
Então, essa situação é uma situação questionável e eu entendo que nesse ponto pararam também. Ok? Nesse ponto pararam também. Então, quando eles vão escutar marido e uma só mulher, você imagina que estava na mente desse irmão? Hein? Todo mundo entende isso? Então não faz. Como? Todo mundo entendeu? Não? E aí? Que tipo de pergunta você faria para Paulo? Eu acredito que uma pergunta pode ter surgido no passado, porque ela é refletida no dia de hoje também, a questão de ser marido de uma só mulher. Eu já vi muitos irmãos questionando hoje, na atualidade, mas eu já fui casado com uma mulher no passado, não era questão. Hoje estou casado com outra mulher, eu sou converti, agora eu estou casado com ela. Eu tenho que voltar para aquela antiga que eu era casado antes, então acho que ela se questionar, eu gostaria de posicionamento. Então, nós temos aí uma pergunta, né? Com relação a isso. Qual é o seguinte: a gente já sabe que Jesus falou sobre casamento e novo casamento. Se pode divorciar, não pode divorciar. E aí, é um irmão que já teve uma mulher, mas agora está com outra mulher, ou não? Uma possibilidade de uma pergunta. Ok. O que mais? Agora veja, a gente precisa fazer as perguntas hoje que a gente imagina que os irmãos perguntariam naquele momento. Entende o que eu estou dizendo? Cuidado para você não colocar uma pergunta do seu tempo que não está lá naquele tempo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo precisa escrever uma Bíblia para os nossos tempos. Tá. Uma pergunta que poderia ser feita naquela época. O que fazer? Eu tenho 4 mulheres. Não valendo ter um nosso. Estou irrepreensível, nós estamos tendo 4 mulheres. É isso que eu estou. Então, poligamia. Tem mais de uma poligamia. Uma pergunta. E a gente sabe que nos tempos anteriores acontecia, até hoje, né, em alguns lugares, tem essa. Eu falo também sobre uma das perguntas que eu poderia fazer. É sobre o viúvo, né? Sobre viúvos que casaram de novo com uma. E provavelmente esses que casaram, eles teriam que continuar sendo marido de uma só mulher, já que eles contraíram no novo casamento. Poderia ser uma pergunta. Poderia ser uma pergunta muito baseada naquela primeiro Coríntios 7, né? E os viúvos, como é que faz? Ok? Lá ele responde, né? Caso de novo, mas o Senhor, não, ou um homem com uma mulher cristã, quer dizer, um homem casa com uma mulher cristã e uma mulher cristã casa com um homem cristão. Para ficar bem claro, para ficar bem claro, tá? Ok? Então, cadê o irmão? Obrigado, viu? O pessoal da internet agradece demais por isso. Tem um irmão que está servindo a gente de forma maravilhosa. Na própria casa, eu posso dar para você
Só que investir, né? Do seu marido, e aí o marido não só você. Você casou, o marido morreu, e volta para o plano, esse caso. Então, aqui tem que ficar isso. Não tem problema com o marido com sua mulher. Isso é uma coisa extraordinária. Aqui tem marido casado com mulher desde que casou. Não é uma coisa assim. Nem para qualquer essa. Exato. Então, uma situação é ver o que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão da viúva, né? Teve um só marido. Então, mas o que está na sua cabeça, meu irmão? Você está lá sentado lá com os irmãos, ouvindo essa carta citada, entregue para Timóteo, e aí essa leitura é feita. O que você imagina que os irmãos perguntaram? Então, as perguntas estão dentro daquilo que os irmãos perguntaram. Mais alguma coisa mais? Aí vocês estão esperando que eu diga qual é a certa. Então, por exemplo, que o Anaías falou também, ele fala uma coisa que é algo que aquela cultura tinha. Então, nesse ponto é muito importante que a gente tenha informações sobre essa questão. Faz sentido a gente pesquisar, perguntar à cultura da época se nesse momento, debaixo de uma cidade regida pelos preceitos romanos, okay? Onde tinha cristãos gentios e cristãos judeus. Então, o que esses irmãos cristãos gentios e judeus poderiam estar pensando com relação a isso? Então, uma informação importante. Pelas minhas leituras, parece que naquela época esse espaço não existia mais, nem para o governo romano, okay? Nem para o próprio conceito judaico de alguns irmãos estarem nesse propósito. Agora sim, essa questão que o irmão coloca é algo que a gente precisa rever, porque até hoje nós temos dificuldades em relação a isso, ok? Nós temos irmãos que se desenvolvem a teologia de que não há um segundo casamento aprovado por Deus, não há divórcio. A pessoa, mesmo sendo divorciada pela lei humana, continua casada, ligado à esposa ou ao marido. Okay? E há também a teologia de irmãos que dizem que é permitido e que não há problema com isso. Se isso é verdade, a gente precisa entender as possibilidades. Então, são coisas que a gente vai precisar discutir sobre isso. Agora, mais uma vez a gente volta para a frase, para o texto. Como é que eu consigo explicar para alguém que está lendo
que são essas possibilidades. Sem, como eu disse no Sebastião, com relação ao fim, sem um esforço teológico. Quando você vai precisar fazer um esforço teológico, a passagem é difícil. E quando eu falo de esforço teológico, eu vejo várias questões importantes. Aí a passagem é difícil. Então essa frase, marido de uma mulher, como é que fica? E aí a gente tem essa, que a gente tenta vincular com outra frase, inclusive na mesma carta, é importante. Por isso que eu digo que essa frase do vinho para com o diácono e com o presbítero tem diferença e precisa saber. Com relação à mesma carta, o apóstolo Paulo fala para a questão das viúvas. Então parece ter isso. Agora, por exemplo, quando o irmão fala sobre o viúvo, a gente termina vendo viúvo, polígamo, divorciado, casado novo, casado fora da igreja, separou, entrou na igreja, agora um novo casamento, um novo homem, ok? Então, como é que a gente encaixa isso tudo na frase, uma só mulher, nessas duas frases citadas, nessas duas situações? Para o presbitério e para a viúva que precisa de cuidado. Então, como é que, qual é o caminho sem muito ruído que a gente pode seguir instruindo o irmão? Entende o que eu estou dizendo? Então, por onde eu trafego sem muitas barreiras para instruir o irmão com relação a isso? Então, aí é preciso que o irmão pense. Como é que essa minha pergunta, que talvez nem seja o que eu defenda, né? E eu sei que essas perguntas dos irmãos é o que defende isso, né? Mas se eu consigo explicar com tranquilidade, tranquilidade sem ruído, sem eu ter que pegar isso para ensinar para o irmão que está perguntando sobre isso. Então, o que você entende da frase marido de uma só mulher? É que ele está naquele momento com uma só mulher. Mas ele não está com duas mulheres. Ele não teve outra mulher. Então, talvez a questão da viúva possa nos ajudar a ver, olha, ela passa por isso e a frase é a mesma. Então, a gente tem alguns suportes textuais para falar alguma coisa sobre isso. E aí, particularmente, eu prefiro ouvir a frase dizer: é aquele que tem uma só mulher como vários irmãos aqui, que são casados. E no caso do abandono, por exemplo, o incrédulo, né, a moça se tornou cristã, a irmã se tornou cristã, aí o incrédulo deixa ela. Ela fica livre para casar. Então, essa é a questão, mas aí a gente volta para aquela questão. Então, é uma segunda mulher, é um segundo marido, entende? Porque aqui esse estado não é a palavra minha aqui, não é um estado, eu estou aqui.
Eu só tenho um. Mas como é quantidade, a gente entra em poligamia. Mas aí a história, o momento histórico não apoia a poligamia, nem pelo pensamento greco-romano, legalmente falando, nem pelo próprio questão judaica. Entende? Então eu tenho essa quantidade humana que está definindo que eu não tive três, o mesmo livro onde o marido está. Você lembra, né? A mulher está ligada ao marido enquanto eles vivem humanos. Uma vez morreu, está livre para casar de novo. É o que diz o humano. Então, assim, ele tem mais aí o que acontece. Na mesma casa, falando de Deus, a gente tem um só marido. A mesma coisa, só muda o foco. Então veja, eu penso que é mais tranquilo para mim fazer esse tipo de exercício. Mais fácil de explicar para mim alguém dessa forma. Ok? E o que acontece? Um questionamento poderá vir. E aí alguém me coloca no lugar de ser julgado. E você diz uma só mulher, você já teve um filho, como é que fica? Aí eu vou ter que explicar isso. E aí, se a igreja começa a questionar isso, a gente precisa ensinar para que a igreja entenda bem essa parte. E aí ao entender bem isso, ela vai definir a questão. Eu só estou sendo eu só estou fazendo com que o texto traga essa condição de dizer marido de uma só mulher, quantidade, tanto assim quanto com relação a Deus. E essa quantidade me tira a questão da própria qualidade, né? Eu só tenho uma mulher, e a mulher que eu tenho, eu sou fiel a ela. Eu penso que é mais fácil eu ensinar desse jeito. Eu penso que eu não preciso de esforço demais para acrescentar alguma outra coisa para que o irmão entenda que é possível essas outras coisas. Entende? A mesma coisa com relação a filhos, né? Porque quando fala de filhos, deixa eu voltar. Então, vamos voltar para o marido de uma só mulher. Então eu queria ver como é, queria saber como é que você está. Está tudo bem com você? Do que eu falei? Também eu não quero que você se sujeite, eu só estou dizendo que você acompanhou o meu raciocínio. Eu entendi você, cara, mas eu não concordo, sem problema. Eu penso que quando a gente ensina, e a igreja precisa perguntar, isso que a gente fez, precisa dizer, olha, não estou entendendo isso bem, eu queria saber isso bem, eu tenho escutado muita coisa. Como é que a gente faz? Então eu acho que essas possibilidades, quando cai na quantidade,
eu acho péssimo. Você vai precisar de mais coisa. Mas veja, sou eu que dou o microfone. Se você quiser um microfone, você pode pegar e colocar o seu raciocínio. Sem problema, irmão. Tem problema aqui, não? Porque nós estamos estudando. Não, é outra coisa. E a gente vai ter que fazer esse Isso é um estudo. casamento. Porque no final das contas, como foi lá em Atos 15, alguém sugeriu alguma coisa, e aí a igreja reunida disse, gostamos disso. E foi a carta enviada para os irmãos. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade de ouvir o contraditório. E esse contraditório, baseado nisso, tem essa possibilidade. A igreja vai ouvir, como ouviu os apóstolos, como ouviu os presbíteros. E aí, trouxe aceitou a decisão. Então, assim, eu não vou ter problema nenhum, por favor. Se você ensina de outra forma, talvez eu até aprenda. Não sei como você faz. Mas aí quando você, nessa minha facilidade, você foi fácil aí, cara, eu acho que foi legal. E aí a gente olha para a congregação, é possível e é quase certo que a gente tenha mais casais de homens de uma só mulher que diferentes, não é? Eu penso que sim. Pelo menos quando eu lembro da minha congregação, eu penso que nós não teríamos problema com isso. De poder dizer, olha, irmão, você vai ser questionado se você for buscar. Como é que vai fazer? Começar um pouquinho, dar um exemplo. O pastor, chegou o pastor lá em Itarema, na delegação, e esse pastor estava no nosso teste, lá. Ele pregava lá na praça, no mercado, e as pessoas começaram a chegar para ele e tal, chegando, e a igreja lá era 100 pessoas. Por 2 anos que ele estava lá, e ele tinha uns 200 membros. E ele era o pastor famoso, que tinha as autoridades da cidade e tal. E sabe que esses pastores pregam muitas vezes no vídeo, né? E numa dessas aí, ele ensinava os casais, mas uma dessas chegou, foi um curso na igreja da oportunidade, e sempre estava elogiando a minha esposa, falava a minha esposa. Ele tinha 2 filhinhos pequenos, e uma certa vez chegou um passageiro para buscar a mulher no ano direto, eu sei não, que ele tinha lá. Entendeu? Aí chegou lá, uma mulher dele com um filho, levou e disse lá que essa mulher não era dele, ele sempre lá que é longo, e aconteceu aquela Onde vai que mulher nova, né? outra irmã que continuou no pastor. E ele continuou casou de novo para a mulher lá, não sei se ele era casado com uma, já tinha tomado uma mulher que tem uns 50 anos, e ele morreu em Itarema, casado, porque está quantos anos ele teve filho. Mas lá era Precisa, pode. pronto. Não tomaram a ser pastor,
assim, eu penso que essa frase, para mim, é mais fácil de explicar da minha questão. Agora, essa parte de filhos crentes e fiéis ao Senhor, que é o que diz Timóteo, que tipo de perguntas os irmãos iriam fazer? Paulo, quantos filhos desses três teve? Paulo, quantos filhos? Como a gente sabe da questão do feminino, está se referindo só aos meninos? Está referindo só aos meninos, só meninos e não meninas? Quantos filhos? Cinco para lá aí, tá vendo? Que tipo de pergunta a gente faria lá? Olha, eu já terminei. Mas vocês estão todo mundo acordou. Então assim, podemos sair mais tarde. Paulo, o que significa ser fiéis ao Senhor e esses filhos? Significa ser fiéis ao Senhor. Estou perguntando a minha pergunta é mais na questão da fidelidade. A minha outra pergunta é mais na questão da quantidade. A minha outra pergunta é a questão do gênero. Gênero, homem ou mulher. Que outro tipo de pergunta era possível ter sido feito lá naquele grupo? Quando há filhos, mas esses não se submetem ao pai. Quando tem filhos, mas os filhos não estão mais submetidos ao pai, que está dizendo assim, não estão mais em casa ou... Muitas vezes vai discutir, falar sobre esse assunto, tem essa questão, eu criei os filhos, mas eles cresceram tomar o nome deles. Vai trazer de malefício para a questão de se tornar um presídio. Entendi. Tá, levantou a mão. Eu estou querendo levantar o pessoal dele. Corra não. Fica aqui dentro. Então, a maioridade, eles não estão mais no nosso meio, como é que fica essa questão? Tá bem. E aí, o que mais? Quatro filhos fiéis e um é desviado. Que coisa. Gostou dessa? Gostou dessa, irmão? Nem? Meu conterrâneo lá de Pernambuco. Então, e aí, gente? Mais uma vez, né, que vocês não estão querendo que eu responda aqui. Então, como é que a gente fica com relação a essas perguntas? Né? Filhos pequenos ou são filhos pequenos? É isso que está perguntando? São pequenos ou grandes? Que idade eles estão? Como que? Crente ou fiel. Ok. Então, vamos tentar pensar nas possíveis respostas, né? Possíveis respostas do apóstolo Paulo.
A gente não perguntou nada se a pessoa só tiver um. Ninguém perguntou. Ah, você perguntou? Ah, quantos filhos eu percebi? Ah, ok. Então, um pode. Um pode é mulher. Nossa, hoje em dia um pode é mulher. Eu acho que talvez a mais dificuldade aqui é essa questão do né? Porque ainda, como disse o Chiquinho, falou desses filhos, né? Tem mais de 1, 2, 3, 4, 5. Aí já não, aí a gente não teria problema para responder sobre isso. Mas a questão de a gente tem esse problema. Se a pessoa não estiver filhos adotados. Então, filhos adotados, né? Então, será que a gente teria essa pergunta lá na época, né? Adotar filhos? Filhos é uma coisa assim, gente. A menina até 11 anos, ela podia, a 12 anos, ela podia escolher entre as opções que o pai dela. Ok? Abaixo disso, ela teria que aceitar dependendo de quem viesse. Então, precisava conversar bem com o seu pai, sentar bem com ele. E filhos era assim, você podia depender. Então, criança naquela época era meio difícil. Aqui tem muito respaldo. Então, adotar filho, se você dissesse, se comprar filho, quem não tem filho comprar filho, era muito possível. Seria um tipo de adoção de um casal sério, compraria para em casa com os deles. Se fizesse isso, era para ser escravo, para ser alguma coisa assim. Era algo muito improvável, era algo tipo Abraão com seu nascimento. Então era algo muito. Até ele era o pai. E vai fazer com outra mulher, ele era o pai. Mas a questão de não serem adotados não tinha consideração de ser posteridade. É dar a herança a um. Okay? Mesmo quando você assumia a mulher, né? Tem aquela questão de assumir a mulher do irmão, para dar posteridade à família, ele teria que assumir. Geralmente não se falava muito do homem estéril, porque ninguém imaginava isso. E às vezes até o homem teria, é possível pela ciência hoje, de ser estéril ao invés da mulher. Mas como a mulher não tinha, o problema era dela e não do homem. Mas hoje a gente vai descobrir que o problema pode ser dele, não dela. Enfim, mas era muito improvável essa questão de adoção na época. Muito improvável. Para ter a sua posteridade desenvolvida. Mas assim, se não tem, vai dar o dinheiro para quem está lá. O escravo era alguém que teria condições de fazer. Mas no que diz respeito ao pai e mãe, seria muito improvável que os irmãos fizessem pergunta dessa. Ser estéril era entender, não tem condições de assumir esse serviço. Outro, sem problema. Okay? Então, a questão da
temos um grande problema com essa palavra fiel e crente, porque é a mesma palavra. Nós é que temos, por causa do latim, a gente também tem uma influência latina na nossa língua, é que a gente consegue nas escrituras usar o verbo de ser, por exemplo, crer. Quem crê e for batizado será salvo. E se eu traduzir, quem for fiel ou quem tiver fidelidade e for batizado será salvo. Mas você está vendo que soa ruim, mas essa é a tradução latina que a gente tem recebimento disso. Aí a gente fica nas mãos do tradutor essa questão de fidelidade e essa questão de crença. E a gente entende que quem é crente é uma pessoa cristã. E quem é fiel pode ser ou não pode ser. Mas como é que está aí a construção da frase? Que governe bem a própria casa. 1 Timóteo 3. Coloquei 2, não sei porquê. Versículo 4. 1 Timóteo 3, versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aí, isso vai justamente dizer marido de Deus, a mulher que tenha filhos, na minha tradução, crente. Na NVI, fiel, eu acho. Não é? Alguém tem outra filhos fiéis? Alguém tem aí? Hã? Que tenha filhos fiéis. Filhos fiéis. Então, provavelmente é NVI. Essa não é NVI, é qualquer. Arte corrigida. Corrigida. Então, ele está colocando a ação dos filhos para os pais. Ok? Em Timóteo, a gente vê a ação dos filhos, dos pais para com os seus filhos, e há uma comparação entre ele e a igreja. Então, como é que a gente pode dialogar com relação a isso? Os filhos ser fiéis a mim e a igreja ser fiel a mim? A disciplina no Senhor, sobre a disciplina, com todo o respeito, aqui Timóteo está dizendo isso, e ele está comparando com a igreja. E aí Tito vai trazer a mesma coisa. Será que o apóstolo Paulo não está comparando com a igreja, ao invés de comparar com ele? Inclusive não seja acusado de dissolução nem tão insubordinado. Cadê o microfone? Ele vai ser atenção não pela quantidade nem pela sexualidade, mas pelo estado dele com a família e com a igreja.
Ok? Então, o irmão está dizendo, independente da quantidade, em caso que tenha um filho, não tem problema. Como está falando aqui, como ele está na família. Como a família está sendo cuidada. Sim, é uma indicação de exemplo de marido e pai. Que eu entendo que é isso, que a ênfase está sendo dada a isso, até porque ele está falando sobre a ação do pai na família e está comparando a ação do pai na família com a ação do pai com a igreja. Agora, nós estamos fazendo com que os nossos filhos tenha que tipo de relacionamento com o Senhor? Se nós estamos fazendo com nossos filhos um relacionamento melhor comigo, então por que eu me comparo com a igreja? Então, eu represento Deus na minha casa? Entende o que eu estou dizendo? Se com a igreja eu faço com que esses irmãos sejam fiéis ao Senhor, não sejam insubordinados ao Senhor, então eu, na minha casa, sou reconhecido como Deus. Alguém que serve a Deus, alguém que cuida da casa. Eu entendo isso, o que eu estou dizendo é como eu faço com que os meus filhos sejam dedicados a mim, como as esposas, dedicadas a mim, como ao Senhor. Os filhos dedicados a mim, como ao Senhor. Ou os filhos sendo conduzidos ao Senhor. Então, deixa eu voltar à questão da quantidade. Eu vou abrir. Eu acho que a gente tem mais problema com quantidade hoje do que lá. Eu acho que nós perguntamos isso mais nós hoje do que eles lá. Não precisa ir muito longe, não. Mas, por exemplo, quantos filhos teve seus pais? 6. Quantos irmãos você tem? Então, seus pais tiveram 2. Os meus 16. Para com ele. Para, não vou nem devia ter. Tem questão de fazer isso. Mas assim, os mais velhos sabem disso, né? Porque os meus pais tiveram 14, né? Então, quando aí eu tenho 52, eu tenho 58 anos, né? Então, quantos filhos tiveram seu pai? 7. Olha, mas você está jovem, rapaz. Então veja, a gente não está muito longe disso. Os nossos pais, se estivessem lá, não perguntavam muito. Mas não perguntavam mesmo. Mas hoje, na nossa época, os nossos filhos certamente perguntariam. Okay? Então aí eu vou voltar a dizer, né? Eu vou dizer, olha, eu não sei, talvez a gente teria que ter uma Bíblia aqui para responder algumas coisas. Então, eu penso que aqueles irmãos não perguntaram a quantidade. Se podiam, eu penso. Okay.
A construção da frase, para mim, é mais tranquilo com relação a isso. A palavra filho, ela é neutra. Tá, só um parênteses, por favor. Falou a construção da frase. Tá. Já na minha ótica, eu penso que a construção da frase, questão de forma gramatical, como Paulo iria falar isso a várias pessoas, ficaria melhor se expressar dessa forma, falando filhos no plural, a gente pensa que a maioria seria filhos. Okay. Então, se ele coloca lá, tem filho, eu penso que é meio dissonante com não soaria bem, a matemática, uma carta, né? Okay. E Paulo era erudito, né? É alguém que está bem feito. Então, penso que até a questão gramatical, ela colabora para essa questão de dizer no plural, mas não necessariamente significa somente plural, entendeu? Porque se eu fosse escrever para várias pessoas, e aqui tem pessoas com 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 1 filho, eu digo assim, quantos filhos vocês têm? A minha construção gramatical para essa seria dessa forma, entendeu? Então, pensando na questão gramatical, eu acho que a frase está correta. E não dá para saber se alguém tinha 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos, 20 filhos, bem aberto. Entendi. Não, essa possibilidade é racional. Então, Paulo está escrevendo, é possível. E esse tipo de questão a gente levanta. Mais uma vez, é essa a minha leitura. Toda vez eu tenho uma outra leitura, uma possibilidade de ter um filho. Parece que a gente tem concordância que não é assim, que não tenha filho. Isso aí a gente é ponto pacífico, a gente não discute, tem que ter filho. Agora a conclusão, e voltando à questão do gênero, a palavra filho é uma palavra neutra, tanto é usada para menina como usada para menino. Okay? Isso tem tudo a ver. E as meninas eram importantes para as famílias, porque elas podiam desenvolver bastante nesse sentido. Então eu tenho algumas mãos. Não. Então, a gente não tem informação de Paulo dizer que ele era presbítero como Pedro disse. A gente sabe que Pedro era casado. Ok? Não se sabe quantos filhos ele tinha. A gente só sabe que ele era casado. E por causa dessa construção do presbitério na fala de filhos, é provável que ele tivesse filhos. Entende? Agora, Paulo nunca disse que era presbítero. Então a gente, pelo menos a gente. Bem, ele disse que nunca foi casado. Ele disse isso. Em Corinto, disse que ele nunca casou. E ele prefere ficar assim, queria que todo mundo ficasse assim, solteiro. Entendeu? Mas ele tinha esse domínio. E ele dava algumas razões para isso. Mas ele nunca foi casado, nunca teve mulher. Consequentemente, nunca teve filho. Está atrás de você Você levantou. Foi do seu pai. Gostei. Olha aí, ó. Seu filho está dando uma força para você ser presbítero. É não? Eu já estou querendo botar o presbítero ali, ó. Olhe para ele. E diga para ele. Quem foi que levantou mais a mão aqui? Depois daqui. Também um pensamento que pode fazer Paulo falando que filhos, né? É como se ele estivesse falando no sentido também que você vai ter filhos, né? O povo vai ter mais de 1 ou 2, então ele usa o plural. É que se você tenha filhos,
seja irrepreensível, que seja um trabalho com o Senhor. Não pelo que ele fala assim, só tenha filho, mas na possibilidade de ter mais de um, por isso dá filho, né? Como, por exemplo, quando a pessoa tem filho, natural, antes de você ter mais de um. Podemos não ser isso problema, ter mais de um. Dentro dessa questão de perguntar, né? Você tem filhos ou você tem filhos? Era aqui. Eu olhei aqui uma citação e todas elas vocês vão começar assim, ó, que ele sabe governar bem sua família, que governe bem sua própria casa, que ele deve governar bem sua família, ele deve liderar bem a própria família, que governe bem sua própria casa. Quer dizer, aí que estão dando na questão dele ser chamado a atenção, dele ser repreensível, na questão dele governar a sua casa. É importante que, né, não importa se a quantidade, mas que ele deve mais existir. Por quê? Vamos imaginar que na sua, como ele vai levar o exemplo da sua casa para a igreja e botar a quantidade na igreja. Então, a cada membro que acrescentar na igreja, tem que acrescentar na família dele. Entendeu? Não é a quantidade que ele vai levar para Jesus na igreja. É a maneira como ele trata a sua casa. Isso é que vai influenciar para que não seja repreendido, para que ele não venha, por exemplo. Na igreja ele trata, mas se ele trata mal o seu filho, o filho é desobediente, ele está fora da igreja, é nesse critério que ele está usando. Que a família, não, você vai ter repreendido na maneira como você usa, está trabalhando na sua casa, como você cuida da sua família. É bom, né? Exato, é importante isso. Por isso que os filhos são importantes nesse processo. Ok? Os filhos são importantes nesse processo. Eu entendo isso, eu entendo que a ênfase é dada a ser um exemplo de marido, um exemplo de pai, um cuidado dos seus filhos, uma instrução do Senhor, fazer com que ele seja submisso ao Senhor, fazendo com que ele respeite os seus pais, honre os seus pais, cumpram a vontade do Senhor para com os filhos. Eu entendo isso. E parece